Boa noite, irmãos. Queria convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 18. Do 13 até o final do capítulo 3 de Tiago. Diz assim a palavra de Deus: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar? Deus Santo, nós nos achegamos mais uma vez diante da sua palavra, com temor, Deus, sabendo que o que ouviremos é a verdade mais absoluta, o que ouviremos é a palavra do Deus vivo. Deus, clamamos ao Senhor que, por amor do teu povo, o Senhor use o pregador como instrumento, ainda que falho, para trazer a palavra pura do Senhor, Deus. Pedimos ao Senhor que o seu Santo Espírito possa fazer mudança no coração de cada um que ouve, possa trazer transformação, e que saiamos daqui realmente transformados, exortados e abastecidos do que precisamos para passar a semana, para viver essa vida nesse mundo, Pai. Clamamos ao Senhor, tem misericórdia do seu povo, fala conosco, porque precisamos de ouvir a tua palavra. Eu oro no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, conta a história que, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, apareceu na cidade de Atenas uma figura bem estranha, assim, bem curiosa. Era um mendigo, só que ele era um mendigo diferente, ele era um mendigo filósofo. E ele era um homem muito curioso, com hábitos estranhos, chamava muita atenção. Em primeiro lugar, pouco parecido com o Chaves, que a gente conhece nos programas infantis, ele morava dentro de um barril. E passava o dia dentro daquele barril lá, o barril deitado, né? O Chaves ficava no barril em pé, mas o dele era deitado, e ele passava o dia ali dentro, e ele não tinha nada. A única coisa que esse homem tinha era uma caneca, que ele usava para tomar água, uma lamparina, que ele não usava para iluminar a noite, e a roupa do corpo. E esse homem caminhava e trouxe uma mudança assim, no pensamento de muitas pessoas ali na Grécia. O nome dele era Diógenes, conhecido como cínico. Então, quando a gente chama alguém de cínico por aí, você está dizendo que ele é discípulo de Diógenes. E Diógenes, ele tinha algumas ideias na mente dele. Em primeiro lugar, ele via na pobreza extrema, como a maior virtude que alguém podia ter. Pessoa que vivesse sem nada, pessoa que não precisava de absolutamente nada, esse era o homem mais virtuoso de todos. E era por isso que ele morava num barril, e ele fazia questão de colocar o barril dele em praça pública, porque ele mostrava para todo mundo a virtude que ele tinha de ser aquele homem pobre, de ser aquele homem que não precisava de nada. Então era uma expressão pública de virtude da parte dele. Outra história interessante a respeito de Diógenes é que ele andava com essa caneca, que era o único bem que ele possuía para tomar água, e um dia ele viu um jovem na beirada do rio enchendo
a mão de água e tomando. E Diógenes ficou irado consigo mesmo, que ele falou, olha só, que absurdo, nem dessa caneca eu precisava. E joga a caneca fora, e dali para frente ele falava que agora nem a caneca eu tenho mais, porque eu não preciso mais dela, e tomava água lá no rio. E ele tinha a lamparina dele, que ele usava não para se iluminar à noite, mas dizem que Diógenes andava pelas ruas de Atena e depois até de Corinto, com a lanterna acesa na mão, e ele agia como se estivesse procurando alguma coisa, como se estivesse desesperadamente em busca de algo, e aí alguém perguntava para ele, mas Diógenes, o que você está fazendo com essa lâmpada de dia procurando? Aí ele enchia o peito e falava, eu estou procurando um homem honesto. E caminhava procurando, em busca de um único homem que fosse honesto. E mais do que isso, Diógenes conta a história de que Alexandre o Grande, em algum momento, foi até ele procurá-lo, porque Alexandre ele gostava muito de filósofos e gostava de trazer os filósofos para a corte para poder dar aula e ensinar os nobres dele. E Alexandre vai até Diógenes estava deitado dentro do barril dele lá, tomando sol. Alexandre chega e fala, Diógenes, eu quero que você dê aula na minha corte, eu quero que você seja um dos professores. Você me pede o que você quiser, qualquer coisa que você quiser, e eu vou te dar. E Diógenes, de novo, estufa o peito, fala, Alexandre, a única coisa que eu quero é que você saia da minha frente, porque você está tampando o sol que eu estou tomando aqui. Esse era Diógenes. Um homem curioso, e muitas vezes essas histórias sobre ele são contadas como lições de moral, lições de vida, e eu admito que, em certo ponto, em determinado contexto, elas têm até o seu valor. Elas podem ser usadas, sim, para a gente entender que não precisa de muita coisa, que a gente pode viver de uma forma sem querer tantas posses. Mas se a gente deixar de lado as lições de moral que Diógenes estava tentando passar através dessas atitudes dele, o que a gente vê é um coração arrogante, é um coração cheio de justiça própria. Imaginem, irmãos, um homem que anda com a lamparina no meio da rua, caçando um homem honesto. Então, peraí, era ele que ia reconhecer quando tivesse um homem honesto? Ele era, então, o padrão de honestidade? Botava o barril em praça pública para mostrar a virtude da pobreza dele. O cara despreza Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores, desrespeita ele para poder dar uma lição de moral. Vejam que Diógenes tinha uma certeza muito grande, irmãos. Diógenes tinha certeza que ele tinha encontrado a forma certa de viver e ele impunha ela sobre as pessoas, ele dedicava a vida dele a mostrar que ele era o justo, que ele era o padrão e que os outros deveriam viver como ele vivia. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes na minha vida eu mesmo e cada um aqui não agiu da mesma maneira. Quantas vezes a gente não se encheu de uma certeza de que nós finalmente encontramos a forma certa de viver, de que nós finalmente somos aqueles que acertaram. E a gente tenta sempre impor sobre os outros, não o que está na palavra, mas o que eu prefiro. A gente tenta a usar nós mesmos como regra, como a régua que mede quem é correto, quem é justo, e não a palavra de Deus. É fácil rir de Diógenes e dos ridículos que ele passava, mas nós passamos os mesmos ridículos frequentemente quando nos desviamos da palavra de Deus, nos achando sábios demais, inteligentes demais, e queremos mostrar a forma certa de fazer as coisas. O texto hoje de Tiago vai nos questionar justamente sobre isso, sobre quem dentre nós é sábio e inteligente e qual deveria ser a maneira correta de nos comportarmos diante disso. Vamos ao texto, então. E eu queria que os irmãos lessem junto comigo, a uma só voz, somente do versículo 13 ao 16. Leiamos, irmãos, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre a mansidão de sabedoria, mediante o digno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca.
pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Até aqui. Tiago já começa com uma pergunta direta, né? Quem dentre vós é sábio e inteligente? E aí a gente já imagina algumas pessoas já estufando o peito, preparando para levantar a mão. Aí Tiago fala: mostre em mansidão de sabedoria e mediante condigno proceder as vossas obras. Então ele já chama e depois já dá um tapa na cara, né? Então sejam mansos e tenham um proceder condigno. Condigno, irmão, significa apropriado. Ajam de forma apropriada com a situação em que vocês estão. Para a gente fazer só uma recapitulação rápida, desde o início do capítulo, Tiago está falando aos mestres, né? Ele começa falando em primeiro lugar, ali no capítulo 1, Tiago 3:1, ele fala: não os torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então ele já dá uma chamada para aqueles que desejam ter uma posição de ensino, de destaque na igreja, que eles tomem cuidado, porque o juízo sobre eles será maior. E dali para frente, o capítulo 3 inteiro, ele vai falando sobre os perigos da língua, como a gente pregou na última pregação em Tiago. E ele fala com palavras muito vívidas, né, o perigo da língua, o pecado que a língua traz. Ele fala que a língua pode incendiar toda a carreira da vida humana, pode destruir vidas, e fala que não pode sair da nossa língua o que é bom e o que é ruim ao mesmo tempo. E agora ele está completando essa linha de raciocínio ao falar sobre aqueles que creem ser sábios e inteligentes. Então ele está ainda desenvolvendo essa chamada àqueles que acham que são sábios, acham que são inteligentes e visam, de alguma forma, serem mestres, ensinarem na igreja ou atuar de alguma forma usando esses dons, essa sabedoria que Deus deu. E aí Tiago, então, faz essa pergunta: quem é sábio, quem é inteligente? E parece que dali para frente ele fala: então, olha só, aqui vai um teste para vocês verem se vocês são sábios mesmo e inteligentes. E ele começa a listar a sabedoria, as características que esses sábios deveriam ter para demonstrar essa sabedoria e esses dons. E aí ele começa com mansidão e com condigno proceder. Essa ideia de condigno, de se comportar apropriadamente, é justamente não ter pressa para exibir suas características, não querer levantar, mostrar para todo mundo. Ele fala assim, né, mostrem suas obras com mansidão, mostrem suas obras de forma apropriada, ou seja, você não precisa ficar se exibindo, não precisa ficar mostrando as suas obras em momento inoportuno, não precisa de gritar dos telhados como você é bom, como você é sábio. Não é assim que o sábio mostra as suas obras. Ele mostra de forma mansa, de forma tranquila, de forma apropriada. No capítulo 6 de Mateus, eu vou pedir os irmãos para abrirem, o nosso Senhor dá uma orientação muito parecida a esse respeito. Mateus 6, de 1 a 5. Mateus 6, de 1 a 5, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem reverentemente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Até aqui. Vejam, irmãos, que essa cena é uma cena muito comum. Às vezes, a pessoa é uma pessoa muito inteligente, cheio de ideias boas, e ele tem o desejo de usar os dons dele. Só que as oportunidades não caem do céu, né?
E aí, geralmente, qual que é a atitude dessa pessoa? Ela vai se exibindo, ela entra nas conversas e toma conta da conversa, e às vezes é só ela que fala, porque ela quer mostrar que ela sabe das coisas. Ela interrompe momentos que talvez não precisava, conta vantagem demais. Nossa, semana passada eu fiz isso, semana retrasada eu fiz isso, ontem mesmo eu estava fazendo tal coisa. Mas tudo para a glória de Deus, viu, irmãos? Tudo para a glória de Deus. Mas a gente sabe que não é para a glória de Deus. Essa pessoa, ela vê, e às vezes vê até de forma acertada, que ela tem certos dons que poderiam servir à igreja, mas ela quer tanto chamar a atenção que ela vive para mostrar os dons dela. Ela vai atrás das pessoas que ela percebe que na igreja são mais influentes, são mais importantes, ela vive naquele grupo ali, porque é aquele grupo ali que vai me dar uma oportunidade. E o coração vai sendo chamado, nossa, eu quero servir, mas servir a quem? E essa que é a questão. Por que esse desejo tão grande de mostrar que tem dons, de mostrar que tem talentos? Tiago está chamando para uma conduta exatamente oposta. Olha, fica tranquilo, tenha uma conduta mansa, age de forma apropriada, espere o momento certo para as coisas. Não precisa de vanglória, não precisa de exibição. Na verdade, precisa de paciência, de tranquilidade. Irmãos, se Deus deu dons, esses dons são para serem usados na hora certa. Mas não é necessário que esses tais sábios e inteligentes gritem e chamem a atenção o tempo todo. No momento certo, o Senhor vai usar os dons, mas no momento certo. Até lá, paciência, mansidão, conduta apropriada, sem gerar tumulto na igreja, sem gerar exibimento desnecessário, sem chamar atenção para si. E Tiago vai além e fala que a mansidão que ele espera do sábio tem que se estender a todas as áreas. Então, não só nas atitudes, mas no próprio coração. O que ele fala? Ele diz, evitando os sentimentos facciosos e inveja. Sentimento faccioso, irmãos, é quando a gente cria um grupinho, e esse aqui é o meu grupinho. Meu grupinho está certo. Meu grupinho é o melhor. Aquele grupinho ali, não, aquele grupinho ali está todo errado, não mistura com eles não, fica aqui comigo, que aqui é melhor, lá é bagunça, lá é confusão, não mexe com aquele povo ali não. E a gente vai criando as panelinhas, os grupinhos dentro da igreja. Tiago fala, evite todo tipo de sentimento faccioso. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando alguém deseja se mostrar sábio, se mostrar inteligente demais, ele começa a se envolver em todo tipo de discussão, todo tipo de perda de tempo, todo tipo de bobagem, começa a ensinar uma doutrina que é a doutrina dele, e essa doutrina aqui está certa, e as outras estão erradas, e aí vai criando panelinha, vai criando grupinho, vai criando todo tipo de divisão na igreja. E isso acontece por um único motivo, desejo de ter proeminência no meio das pessoas, desejo de estar em primeiro lugar, desejo de ser o mestre, o sábio, o inteligente. Paulo escreve a Timóteo, não precisa de abrir, eu lerei aqui, 1 Timóteo 1, 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sobre esse tipo de homem que Paulo estava falando a Timóteo. Mas João, também, o apóstolo João, ele escreve ao presbítero Gaio, na carta dele, dizendo assim, a terceira carta de João, capítulo 1, 9 e 10, eu também farei a leitura, os irmãos não precisam de abrir. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vejam que Diótrefes parece que era um homem que tinha uma posição de liderança na igreja, a qual o apóstolo João escreve. Mas, ao invés de usar esse poder para abençoar a igreja, trazer unidade, para trazer ensino, o que ele fazia era se recusar a acolher os irmãos que iam até a igreja e até expulsar da igreja quem acolhia eles lá. E até o próprio apóstolo João
estava sendo alvo de maledicências, de mentiras que Diótrefes estava espalhando ali. Por quê? Porque ele queria ter a proeminência, irmãos. E o triste dessa história é que se Diótrefes foi colocado numa posição de liderança, provavelmente é porque ele era um homem que tinha dons. Ele tinha alguma capacidade que ele poderia usar para o serviço da igreja, poderia usar para a edificação do corpo de Cristo. Só que o desejo de ser o melhor era tão grande que ele não conseguia. Chegava a outras pessoas, chegava, por exemplo, o apóstolo João, e ele, tomado de inveja, queria tirar ele de lá. Chegava outros irmãos que poderiam contribuir, que poderiam ajudar, ele expulsava da igreja. Irmãos que estavam usando os dons para servir a Deus, ele mandava embora. Então, no desejo de ser o número 1 dentro da igreja, ele estava lutando contra a própria igreja. Ele estava militando contra o próprio Cristo. Ele se tornou inimigo de Cristo, tentando, de alguma forma, ser o número 1 na igreja de Cristo. Porque não existe número 1 na igreja de Cristo, além do próprio Cristo, que é o cabeça. Qualquer pessoa que tenta se colocar nessa posição de o principal, o superior, está tentando tomar o lugar da cabeça. A igreja é de Cristo. Nós somos servos. E isso precisa ser entendido. E vejam só que as Escrituras fazem um contraste até mesmo entre o Senhor Jesus e os opositores dele. A gente vê, no próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo falava nas sinagogas, falava em público, e o povo sempre se maravilhava na doutrina. Mas quando eles vão falar dos saduceus, dos fariseus, o que eles estavam sempre fazendo? Jogando umas perguntas capciosas para Cristo, tentando enganar, tentando, de alguma forma, sobrepujar a Cristo em sabedoria. Então, eles viam que Cristo, naturalmente, por ser Deus, era seguido por trazer a palavra de Deus, e as pessoas se admiravam e seguiam. Qual que era o desejo? Não, eu tenho que mostrar que eu sou melhor. E aí começava, Jesus, é lícito pagar tributo para César ou não? É lícito o marido repudiar a mulher? Ou então, não, tinha aqui uma mulher que tinha 7 maridos, e aí eles foram morrendo, e como é que vai ser na ressurreição? Então era sempre aquele desejo de mostrar, olha, Cristo, nós somos mais sábios que o Senhor, nós sabemos mais. Essa é a mesma atitude que Tiago está condenando aqui. Tiago, ele condena essa sabedoria, ele fala, ela é terrena, animal, demoníaca. E essa descrição, ela é apropriada, porque esse tipo de atitude nasce do pecado, que é verdadeiramente animal, demoníaco, terreno. Qualquer pessoa que se deixa levar por esse tipo de atitude, ele não pode ser considerado verdadeiramente um sábio. Essa que é a crítica que Tiago está dizendo. Aqueles que buscam, que mais desejam se mostrar sábios e inteligentes, mostram nas suas próprias atitudes, tendo inveja amargurada, sentimento faccioso, como diz o versículo 14, eles demonstram que não são sábios. Mas o sábio vai fugir de todas essas coisas. Uma coisa que é muito digna de nota, inclusive, no versículo 14 aqui, é que Tiago diz o seguinte, no final do versículo 14, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, se referindo a quem tem no coração sentimento faccioso, inveja amargurada. Vejam que é estranho, porque era de se imaginar que uma pessoa que tem no coração sentimento faccioso, inveja, realmente não se gloriasse disso. Mas se Tiago estava exortando a eles, não se gloriem disso, é porque eles se gloriavam desse tipo de atitude. E a gente pensa, será que é possível? Será que é possível alguém estar cheio de inveja, criando panelinha, criando facção, e ainda se engrandecer, ainda ter orgulho dessa atitude? Irmãos, demais, demais, porque geralmente a pessoa que causa confusão, conflito, que vai criando grupinho dentro da igreja e arrastando irmãos junto, essa pessoa tem orgulho do que ela está fazendo. Ela tem orgulho porque ela está tão cheia de si, como o Diógenes da nossa ilustração, como aquele filósofo que tem certeza que está certo, que ele acha que ele está em uma cruzada, ele está tirando o mal da igreja. Esse é o cara que vai... eu estou salvando essa igreja aqui. Os outros aqui não vê o que eu estou fazendo, mas eu sei o que eu estou fazendo. E a pessoa, ela vai se convencendo disso. Ela vai se colocando num lugar de o cara que foi chamado para limpar a igreja. E aí
É lógico que ele tem orgulho disso. Poxa, ele é quase que o novo Messias, tem orgulho demais disso. E é o que Tiago está falando, olha, não se gloriem disso, nem mintais contra a verdade. Ou seja, parem de se enganar, parem de mentir para si mesmo e para os demais, dizendo que vocês estão agindo em prol da igreja, quando vocês são os próprios perseguidores, os próprios inimigos da igreja. Vocês que causam confusões, que geram divisões, que buscam atacar o corpo de Cristo. Vejam, irmãos, que esses homens estão chamando de mal o que é bom. Eles estão atacando os outros irmãos, eles estão perseguindo os outros irmãos, eles estão perseguindo o corpo de Cristo. E Cristo, é preciso lembrar, ele se identifica tão profundamente com a igreja, que quando Paulo perseguia a igreja, Cristo vira para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo não fala, Saulo, por que você está perseguindo o meu povo? Não, ele fala, por que você está me perseguindo? Então, aquele que se levanta contra a igreja, aquele que se levanta contra o povo de Deus, precisa ter temor no coração e entender que ele não está se levantando contra homens como a si mesmo, ele está se levantando contra o próprio Cristo. E isso é muito sério, isso é muito perigoso, irmãos, porque é uma tentação que todos nós temos no nosso coração. Todos nós tendemos a começar a se encher de justiça própria e aí julgar os demais que não agem da mesma forma. Contudo, uma pergunta permanece, irmãos. Se por um lado, aquele que é sábio, ele não pode ficar levantando contendas, o sábio ele não dissemina contendas, que é a primeira lição da nossa pregação, a gente precisa de entender também, peraí, então, como que é possível ter discussões dentro da igreja? Porque se Tiago está condenando justamente sentimento faccioso, inveja, divisão, essas atitudes de pessoas que estão discordando entre si, mas uma tenta prevalecer sobre a outra, será então que a gente não pode ter diferenças na igreja? Será que a gente não pode ter discussões? Como que a gente pode mostrar então essa sabedoria? É claro que haverão momentos de diferenças, haverá momentos em que será necessário buscar a sabedoria de Deus e resolver questões e de alguma forma que os mestres ajam de uma forma que norteiem o rebanho de Cristo. E aí, no restante do texto, é justamente nesse caminho que Tiago tenta nos levar. Como exercer essa sabedoria para promover a paz. Porque o sábio, ele promove a paz. Versículos 17 e 18, peço aos irmãos que mais uma vez leiam comigo. A sabedoria, porém, lá do alto, em paz que se semeia, fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, Tiago, primeiro, condena as atitudes erradas, a forma errada de mostrar a sabedoria, a forma errada de agir como um mestre na igreja, e agora ele vai caminhar para a forma correta de se fazer isso. Então, Tiago, ele começa a insistir, mais uma vez, na necessidade, primeiramente, da sabedoria que vem lá do alto. Essa sabedoria que vem lá do alto, mais uma vez, a gente volta lá no capítulo 1, onde Tiago já vinha falando sobre isso. Versículo 5 do capítulo 1 de Tiago, vamos abrir lá para a gente relembrar o que está sendo dito. Tiago diz assim, Tiago 1,5: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, Tiago está trazendo de volta o mesmo tema, essa necessidade de sabedoria que é muito grande entre o povo de Deus. E ele vai falar dessa sabedoria que é lá do alto e que precisa ser buscada. E ele insiste que para o cristão agradar a Deus, para que ele seja verdadeiramente sábio, verdadeiramente inteligente, é dessa sabedoria aqui que ele precisa. Não é, então, uma sabedoria que vem do meu próprio intelecto, da minha própria capacidade, da minha própria desenvoltura. É a sabedoria que vem da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a insistência o tempo todo. Nós não dependemos de uma sabedoria, de uma capacidade que vem de nós. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo, do ensino dele.
e é a partir da palavra é que nós podemos realmente ser sábios e inteligentes. Essa é a sabedoria que vem do alto. Tiago agora ele vai fazer uma lista de características que vêm com essa sabedoria, vêm com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo no coração do homem. E às vezes, eu falo porque eu faço isso, a gente vai lendo o texto bíblico e o autor faz uma lista de coisas, igual ele faz aqui, é uma lista de características da sabedoria. E a gente vai lendo. A sabedoria é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, e vai embora. E quando vê, a gente só passou uma lista inteira, mal pensou sobre o que realmente estava dizendo aqui. E aí eu queria, justamente por isso, para a gente ter esse cuidado, que a gente pegasse, ponto a ponto, o que Tiago está dizendo que essa sabedoria aqui, que nós precisamos de Cristo. E a gente passasse rapidamente em cada uma dessas palavras, meditasse sobre ela e se perguntasse, será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou demonstrando na minha vida essa sabedoria? Então vamos lá, a partir do versículo 17, Tiago diz que a sabedoria, porém lá do alto, é primeiramente pura. O que significa ser puro? Puro é aquilo que não tem mistura, é aquilo que está completamente limpo. Ou seja, essa sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, ela não está misturada com outras coisas. Ela não tem as minhas próprias intenções malignas, ela não tem o meu pecado misturado, ela não tem as minhas ideias do que é certo e do que é errado, ela é pura, ela vem da palavra de Deus, de mais nada. Ela busca fazer a vontade de Deus e nunca a sua própria. Isso só pode ser obtido, irmãos, obviamente, consultando ao Senhor pela palavra de Deus e pela oração. Só assim a sabedoria vai ser pura e limpa de outras coisas. Portanto, eu queria que a gente se perguntasse, será que eu estou, quando eu estou vivendo, quando eu estou ensinando para alguém, ou quando eu estou tendo uma discussão com o meu irmão, que é o caso das contendas que Tiago está condenando aqui, será que eu estou fazendo isso porque eu tenho zelo pelas Escrituras, eu tenho zelo pela palavra de Deus, ou será que eu quero impor a minha vontade? Se for o primeiro caso, então, pura. Mas aí você tem que encontrar nas Escrituras, verdadeiramente, uma interpretação correta da palavra de Deus, o porquê de ensinar o que eu estou ensinando. Se não, o que eu estou querendo fazer é a minha vontade. Então eu já misturei coisa aqui. A sabedoria não é pura mais. Mas Tiago segue em frente. A sabedoria é depois pacífica. Pacífica chama a gente para um exame das nossas motivações. Porque se nós estamos motivados ao ensinar, ou a discutir, ou a ter uma atitude, pelo meu despeito pelo meu irmão, meu despeito pelo meu rival, por aquele que eu estou tentando, talvez, convencer de algo, o erro já está evidente aqui. Eu já não estou sendo pacífico, eu quero destruir alguém, eu quero atacar alguém. Então, mesmo discussões, mesmo os embates entre os irmãos, o alvo não é derrotar o nosso inimigo, é promover a reconciliação e trazer à tona a verdade pela palavra de Deus. Então, novamente, irmãos, vamos nos perguntar, quando eu discuto com meu irmão, eu estou querendo procurar um ponto pacífico e bíblico, ou eu quero mesmo ganhar dele? Eu quero vencer essa discussão aqui. Se o primeiro, nós estamos caminhando de forma correta. Se o último, nós não somos pacíficos, nós somos altercadores, nós somos aqueles que espalham contendas. Mas Tiago vai além e diz que a sabedoria é indulgente. O que é indulgente, irmãos? Indulgente é quem está sempre disposto a se reconciliar. Então, mesmo que exista um momento de desentendimento, não pode haver rancor depois. A gente desentendeu aqui, a gente teve uma dificuldade, mas agora está resolvido, nós entendemos o que era melhor. Deixa para lá, então. Eu não fico guardando rancor. Nossa, mas o fulano não entendia o trem, eu estava tentando explicar para ele, não conseguia. Não, passou, irmãos, está resolvido. Segue em frente. Sejamos indulgentes. Então, mais uma vez, perguntem-se, eu estou disposto a deixar para trás as questões ou eu fico remoendo aquilo para o resto da vida e não esqueço? Isso é muito importante. Mas Tiago segue em frente, vai além. A sabedoria não é só isso tudo que nós já falamos, mas ela também tratável. Tratável, irmãos, é o seguinte, se o motivo de um embate, como a gente já falou,
é trazer à tona a verdade, retornar à paz. Então é necessário que os envolvidos estejam dispostos a ouvir. Uma pessoa tratável é uma pessoa que não é teimosa, ela muda de ideia, ela não é obstinada. Uma vez que ficou claro, olha, isso aqui que eu falei realmente não estava legal. Ok, eu volto atrás, eu me arrependo. Isso é uma pessoa tratável. Novamente, uma pergunta. Eu estou disposto a mudar de ideia? Se alguém me mostrar que eu errei, eu vou voltar atrás? Ou eu sou o tipo de pessoa que prefere perder a amizade do que perder uma discussão? Muitos de nós somos assim, irmãos. Às vezes a gente discute. Às vezes a gente já percebeu que está errado, mas não quer admitir. A gente fica ali teimoso, igual uma mula, porque não sai do lugar. Isso não é uma pessoa tratável, mas a sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Mas, além disso, ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Isso é o contraste com o que Tiago falou antes, da língua que é cheia de veneno mortal. E ele fala que ela incendeia o povo de Deus, ela incendeia a carreira humana, ela traz todo tipo de maldição. O oposto disso é uma pessoa plena de misericórdia e de bons frutos. É uma pessoa que busca, então, trazer o que é bom. Bons frutos é aquilo que a palavra de Deus traz como bons frutos, chama de bom. Então, é isso que essa sabedoria traz. Ela traz o que é bom, os frutos da palavra de Deus. Por isso, a pergunta que nós precisamos fazer é, numa situação de diferença com meu irmão, numa situação de dificuldade, qual que é o meu objetivo? Quais são os frutos que eu espero quando eu vou conversar com meus irmãos? Eu estou jorrando a água da vida, como Cristo disse que nós jorraríamos? Ou eu estou jorrando fogo do inferno, como Tiago fala no capítulo 3, que às vezes a gente jorra quando não controlamos a língua? Mas Tiago vai além, e ele fala que a sabedoria tem que ser também imparcial. Imparcial a gente tem que ter um cuidado aqui, porque às vezes a gente entende imparcial como neutro, e não é exatamente isso. Imparcial, no nosso caso como cristãos, vamos pegar um contexto jurídico, por exemplo. Quando a gente pensa num juiz imparcial, o juiz ele vai seguir a lei, ele não vai torcer ela para um lado nem para o outro. Isso é imparcialidade, alguém que segue a lei. Da mesma forma, nós como cristãos temos que ser imparciais seguindo a palavra de Deus. A gente não torce a palavra para um lado, a gente não torce a palavra para o outro, a gente vai seguir o que está lá. Então, independente das minhas relações pessoais, se eu gosto mais de fulano, se eu gosto mais de ciclano, ou se fulano me prometeu alguma coisa, porque suborno também é uma coisa que acontece, não existe o meu lado e o seu lado, não existe o que eu gosto mais e o que eu não gosto. É o que está na palavra e ponto final. Não tem discussão. Imparcialidade. Por isso, a pergunta que a gente tem que fazer é, qual que é o meu árbitro? O que eu uso como base para o que está certo e o que está errado? É a Bíblia ou é meu próprio raciocínio? Ou, às vezes, é as vontades das pessoas que eu gosto mais? Um deles é o correto, a palavra de Deus. Todos os outros são mistura, todos os outros são parcialidade. E, por fim, na última palavrinha, Tiago parece que ele quer arrematar quem ele não pegou ainda. Que ele veio pegando pessoas que muitas vezes, quando a gente vai pensando em discussões, nesse contexto de altercação, a gente pensa em pessoas mais combativas. Pessoas que vão, que discutem, que põem a opinião para frente. Mas na última, Tiago pega e fala assim, a sabedoria é sem fingimento também. Aí às vezes aquele que é mais quietinho, que é mais tranquilo, que não vou brigar não, não, tá tudo bem. É aqui que ele pega, por quê? Falsidade, irmãos, não dura para sempre. Fingir que está tudo bem é uma coisa que é muito curto. Às vezes a gente tenta trazer uma imagem de paz, tenta falar que está tudo tranquilo, mas aí aquela coisa vai apodrecendo ali, vai ficando cada vez pior. E a palavra de Deus fala que as coisas que são escondidas vão ser reveladas. Por isso, a melhor atitude é sim ir e resolver as contendas, resolver as dificuldades, resolver os problemas. Porque o fingimento, está tudo bem, não tem problema nenhum com o fulano, mas lá dentro está cheio de raiva. Geralmente o irmão mais tranquilo, mais manso, mais pacífico, é ali que ele tem risco de cair. Porque ele não vai brigar, ele não vai criar confusão, mas o fingimento fica. Não, eu vou fingir, eu vou agir como se estivesse tudo bem. Mas Tiago também condena claramente a palavra de Deus aqui.
não dá para ficar sendo falso, fingindo que está tudo certo. Resolver as contendas. A pergunta nesse caso é, eu estou simplesmente deixando uma discussão de lado, porque eu já cansei de falar disso. Será que não é melhor conversar direito, com mansidão, com tranquilidade, na palavra de Deus, segundo o que o Senhor nos ensina, e buscar resolver as coisas de forma pacífica? Será que esse não é o melhor caminho? Nosso Senhor Jesus fala, quando a gente tem um problema com o irmão, vai até ele, resolve o problema. É isso aqui que é ser sem fingimento, é não fingir que está tudo bem quando não está, mas também na hora de resolver, seguir os passos que já foram dados, mansidão, agir de forma apropriada. Por fim, irmãos, a lembrança que Tiago dá é que é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. A exortação dele é muito simples. Não adianta querer semear a palavra de Deus, fazer o ensino do Senhor, no meio de briga, de confusão, daquela igreja toda dividida, cheia de problema. Não é rachando a igreja, ofendendo os irmãos, atacando o corpo de Cristo, que nós vamos trazer o que é certo. É em paz, em paz. E quantas vezes a gente não escuta alguns irmãos falando, eu parei de frequentar a igreja porque é uma brigaiada, uma confusão, eu não aguento isso. E é a realidade em muitos lugares. Será que é normal, irmãos, que tenha tantos irmãos, tantas pessoas caminhando nas trevas e morrendo, enquanto a igreja, que é quem afirma que caminha na luz, está se devorando por dentro, está matando uns aos outros? Claro que não. Por isso, irmãos, a gente não deve se ocupar em disputas sem fim, discussões inúteis, problemas que às vezes não são importantes, quando o necessário é semear o fruto da justiça. Mas Tiago diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Por isso nós precisamos buscar essa paz. Concluindo, Tiago, desde o capítulo 1, desde o início, está ensinando que a fonte da sabedoria é o próprio Deus. Como cristãos, nós confessamos que Cristo, o Verbo encarnado, é a sabedoria que nós buscamos. Dessa forma, aqueles que são sábios e inteligentes são os que recebem a salvação de Cristo e o dom de Cristo em suas vidas. Quem recebe a capacitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, antes de buscar, ensinar, exortar, exercer os dons na igreja, a gente precisa primeiramente buscar ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa. E é através da palavra de Deus, da oração, que nós seremos capacitados a exercer os nossos dons. A gente não pode inverter essa ordem, querer exercer os dons e vou buscar a Deus depois. Nada vem de nós, irmãos, nada. Tudo vem do Senhor, mas a palavra de Deus diz que aos que pedem a sabedoria, Ele dá liberalmente e nada lhes impropera. Por isso, busquemos no Senhor a capacidade de ser sábios e de, após isso, após sermos capacitados, semearmos o fruto da justiça em paz. Amém. Convidar o reverendo Giovan para encerrar.